Em nossa jornada humana, entre os impulsos elétricos de nossos neurônios e as histórias que contamos a nós mesmos, encontramos a delicada dança entre as emoções e os sentimentos que moldam não apenas como reagimos ao mundo, mas como os interpretamos. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do podcast Cerebrando. Desculpe, meu povo, desculpa, Ivo, desculpa, Diogo. Tudo bem com vocês? Fala, Leandro. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Boa madrugada. Qual que é o preconceito da madrugada, Ivo? Nenhum, né? Para mim, quando eu falo assim, bom dia, eu acredito que já estou pegando também essa galera, né? A gente tem novidade pessoal, nesse podcast, né? Chegamos aí. Apresenta aí, Ivo, o Diogo pra gente. Já começa discordando das coisas por aqui, né? Esse é o Cerebrando. Sempre. Então, estamos aí na nossa temporada 2 e agora com um convidado ilustre que passa a fazer parte aqui do nosso time, o Dr. Diogo. Ele é um médico neurologista, vou deixar ele se apresentar por aqui e a gente já conta para vocês o porquê do nosso sumiço aí de alguns meses. Ou resumindo, tentamos nos aposentar, não deu certo, a gente teve que voltar para cá para captar patrocínio de novo. Essa é a verdade, mas a gente nunca vai falar isso para vocês, né, Leandro? É claro. Depois você corta esse pedacinho, tá tudo certo. Tá, pede pros editores lá. Fala, Diogo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra enorme participar desse time. Eu sou Diogo, sou neurologista, trabalho em UTI, como o Ivo mencionou. Também tenho meu consultório focado em TDAH, em espectro autista. Estudo e sou amante da neurociência. E vamos lá, vamos para frente que esse projeto tem tudo para render bons frutos e a gente conseguir fazer bons podcasts com conversas interessantes e que coloque todo mundo aí para trabalhar um pouquinho e para entender melhor como o nosso cérebro funciona. Perfeito. Só uma questão aqui, a gente falando da madrugada, eu preciso comentar isso. Eu recebi uma mensagem essa semana e agora a moda são pessoas falando o seguinte: professor, mas como é que a gente faz? Você fala tanto de sono, mas eu tenho um hábito noturno. E eu já repito mais uma vez, a não ser que tu seja um morcego ou uma coruja, tu não tem hábito noturno não, né? A nossa espécie Homo sapiens sapiens não tem hábito noturno, meu povo. Então essa ideia de que eu trabalho à noite, durante o dia eu durmo, trata sono como contabilidade, isso não cola, viu? Ou seja, o pessoal que está escutando a gente na madrugada, é bom depois que terminar, claro, né, Ivo? E dormir, beleza? Agora podemos iniciar. E vale inclusive uma ideia para um podcast falando sobre as pesquisas que mostram o que acontece com a galera que trabalha nesses turnos doidos por aí, né? A forma como o cérebro reage, como ele se comporta, como ele se estrutura, enfim. Já fica aí um assunto novo, mas bora para nossa temporada 2, episódio 1. Chegamos aí depois de alguns meses, como a gente falou para vocês, ficamos afastados por mudança de alguns projetos que estávamos estruturando aqui. Um deles a gente conta um pouquinho mais para vocês no final, mas o que importa é que estamos de volta com muito assunto novo, muita neurociência sem groselha e levado a sério, notícias da minha sogra, ou seja, continua tudo igual por aqui, só que dessa vez mais bem estruturados. E para isso ou não. Ok. E para isso, vamos vendo. É isso. A gente vai começar a nossa temporada 2 falando sobre emoções. Vamos começar a desmistificar um pouquinho aqui a diferença das emoções, dos sentimentos, entender como isso funciona, ajudar vocês a entenderem que a emoção não acontece apenas no sistema límbico, assim como a voz não acontece apenas na zona de Broca. Enfim, vamos desvendar um pouquinho disso daqui, vamos desafiar o Leandro, vamos colocar o Diogo em saia justa. E é assim que a gente vai tocar. E para começar, vamos iniciar então aí contando para vocês a diferença entre um sentimento e uma emoção e como isso acontece no nosso corpo. Bora! Beleza, vamos lá. Então, para a gente poder contextualizar um pouquinho, a gente já pode dizer de antemão que emoções basicamente é tudo aquilo que nos iguala a outras espécies. Portanto, outras espécies, assim como nós, possuem emoções. Quer dizer, então, que um animal pode ter medo? Sem dúvida. Um animal dito irracional, né? Que eu já discordo, mas tudo bem. Um animal pode ter, por exemplo, uma sensação de bem-estar, de euforia, muito semelhante a uma felicidade? Sem dúvida, ele pode ter também. Quando a gente pensa em emoções, a gente tem que entender que as emoções elas são ligadas a algumas questões. As emoções, antes de tudo, elas servem para produzir comportamentos. Ela prepara a gente para uma ação
ela prepara a gente para uma regulação social e ela prepara a gente para que nós possamos tomar uma decisão, de preferência mais assertiva. Portanto, as emoções ela têm um caráter extremamente primitivo. As emoções ela têm uma correlação extremamente visceral. Nas emoções nós temos, por exemplo, taquicardia. Nas emoções nós temos sudorese. Nas emoções nós hiperventilamos. Nas emoções nós temos aumento do diâmetro de pupila. E essas emoções, só para eu terminar e contextualizar, porque agora eu já vou deixar o Diogo falar de sentimentos, porque aqui é assim, a gente joga um para o outro e a gente vai se virando, né? E essas emoções, elas precisam trazer algumas características. A primeira delas ela tem que ser transitória. Qualquer fixação que nós tenhamos em qualquer emoção, ela vai chegar naquilo que transborda. E aquilo que transborda é o transtorno. Se eu estou fixado em uma felicidade constante, eu chego a um quadro de mania. Se eu estou fixado em uma tristeza constante, eu entro num transtorno depressivo. Por isso que ela precisa ser transitória. Uma outra característica dessas emoções, como eu já falei, são emoções que nós chamamos de multifacetadas. O que é isso? Elas envolvem respostas que são fisiológicas, elas envolvem respostas que são, por exemplo, comportamentais, que recrutam aparatos cognitivos e assim sucessivamente. Então, uma maneira muito, talvez, um pouco simplista, mas ainda assim bem científica sobre o que a gente compreende hoje nas neurociências enquanto emoções. Vamos lá, Diogo. Vamos lá, então tudo que nós falamos de emoção, nós vamos correlacionar com sentimento. O sentimento ele é algo que há consciência. Na emoção, por exemplo, quando você tem uma localização que está perigosa, quando você passa por uma situação de perigo, isso vai gerar uma emoção para você. E essa consciência a gente já chama de sentimento. Por exemplo, o medo. Então eu sinto medo, eu sinto angústia, eu sinto uma necessidade de sair de uma certa situação. Esse é um sentimento que é consciente. E isso para nós é bem importante, porque apesar de nós termos emoções similares, nós podemos ter sentimentos diferentes. Perfeito. Então por isso que muitas pessoas em situações iguais acabam tendo comportamentos diferentes. Como o Leandro explicou bem, uma emoção vai gerar comportamento para nós. Alguns comportamentos são mais complexos, alguns comportamentos são mais simples. E a emoção, por exemplo, vai fazer com que você tenha fome igual um animal, igual um cachorro. Mas talvez esse sentimento de fome gere para você uma situação em que a busca por esse alimento vai ser diferente do que um animal, do que um cachorro, do que uma outra espécie. Isso também serve para emoções relacionadas ao sentimento de tristeza, ao sentimento de angústia, em que a pessoa vai ter uma decisão consciente de como ela vai lidar com esse sentimento de acordo com a emoção que ela tem. Por exemplo, uma síndrome do pânico. Uma síndrome do pânico, às vezes você não está correndo risco nenhum, mas por algum motivo gerou uma emoção que acendeu o teu sinal de alerta. Você vai começar a ter taquicardia, vai começar a ter uma sudorese, vai começar a ter uma náusea. Se você tiver hoje uma conscientização disso e um sentimento muito bem estabelecido que não há perigo ali, e você dessensibiliza essa pessoa, você vai ter uma tendência a melhorar essa síndrome do pânico com o passar do tempo, e aí vem o fator terapia. Então, basicamente, as pessoas usam como formas similares emoção e sentimento, mas, na verdade, essa é a diferença. Perfeito. É bem interessante essa tua colocação, Diogo. E isso atravessa aquilo que em filosofia nos torna literalmente diferentes, né? Aquilo que nós chamamos de idiosincrasias. Ou seja, embora nós tenhamos possibilidades de experimentar as mesmas emoções, a maneira com que a gente representa, a maneira com que a gente atribui o significado, ele vai diferir de pessoa para pessoa. E isso que nos faz tornar algo mais, poderíamos dizer, inclusive, para ficar mais claro e talvez mais pedagógico, que o sentimento ele é mais elaborado, que o sentimento recruta funções corticais superiores, né? Para a gente ter uma noção, e pegando, me apropriando um pouquinho dessa tua fala, vamos imaginar, por exemplo, um leão. O leão ele é movido unicamente por instinto. E na iminência da fome, ele vai matar, porque ele vai comer. A gente nunca vai ver um leão, por exemplo, decidir um dia tornar-se vegetariano.
E ele fala, ó, a partir de agora, mesmo estando com fome ou algo do tipo, creio eu que aqueles gnus estão ali e têm os seus filhotinhos, portanto não vamos matá-los. Vamos viver em harmonia, todo mundo feliz e começar a comer queijo tofu e alface todos os dias. Um leão não vai fazer isso, não tem possibilidade. Por quê? Porque a natureza, isso é muito interessante e é um discurso muito bem interpretado e falado por Rousseau, onde Rousseau fala que tudo na natureza é extremamente necessário. A natureza ela funciona necessariamente como ela precisa funcionar. A natureza tem aquilo que nos difere, que é muito interessante, porque os instintos da natureza dão conta da vida, e os nossos instintos não dão. A nossa espécie Homo sapiens sapiens, a gente precisa de algo a mais. A gente, inclusive, tem possibilidades aí, atravessam os sentimentos, de fazer com que as nossas emoções não nos controlem. Então, numa iminência de fome, eu posso pensar em outras possibilidades. No momento de raiva, eu posso pensar em outras situações, eu posso ponderar, eu posso avaliar consequência. Então, essa possibilidade que a gente chama na nossa espécie de livre-arbítrio, embora nós tenhamos uma discussão muito interessante nas neurociências, inclusive sobre livre-arbítrio. Algumas áreas, inclusive, falam que a gente tem apenas 5% de livre-arbítrio, que os outros 95% é determinado geneticamente. Claro, né, eu estou falando de algumas áreas, não estou batendo aqui carimbo em nada, mas só para a gente entender que tem outras abordagens falando sobre. Mas mesmo tendo 5%, que nos possibilita, inclusive em relação ao livre-arbítrio, estar aqui discutindo hoje sobre emoções e sentimentos, ainda assim é muita coisa se a gente compara com outras espécies. Outras espécies simplesmente seguem, né? E o que faz com que você consiga ter decisões corretas ou até mesmo erradas é que, diferente de outras espécies, o nosso córtex pré-frontal ele é muito bem desenvolvido. Então, como o Leandro disse, um leão não vai ficar... De algumas pessoas, né, Diogo? É de algumas pessoas, né? Não vamos generalizar, né? Todo mundo que tem esse córtex desenvolvido. Você tirou as palavras da minha boca, cara. Eu não vou nem citar as pessoas, né, aqui. É melhor ficar quieto e não criar confusão, né, Ivo? Não, sogra, não é você não. E esse córtex pré-frontal faz com que nós julguemos, nós falemos, por exemplo, assim, eu não vou matar para comer, eu vou acabar cozinhando alguma coisa, fazendo um quesito diferente. Um leão não vai ficar pensando, raciocinando sobre o sofrimento que aquele animal que está sendo abatido terá. Exato. E isso vai fazer com que nós tenhamos comportamentos. Parece muito simplório esse raciocínio até agora, mas se a gente levar tudo isso para todos os aspectos da nossa vida, ele não é nada simplório. Exato. O modo como você decide, entendeu? Como você estuda, como você trabalha, o teu sentimento gerado com relação ao teu casamento, ao teu trabalho, tudo isso vai moldar quem nós somos, vai moldar a nossa vida, não tenha dúvida alguma. Exato. E é tão interessante essa questão, porque a gente cai num local muito curioso. Então, dentre todas as espécies, nós temos essa possibilidade em decorrência de funções que são corticais, que são mais elaboradas, que possuem a maior quantidade de células neuronais, só que no meio dessas escolhas, aí surgem algumas questões que atravessam as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque se na natureza tudo funciona como precisa ser, se tudo realmente está da maneira que precisa estar, e a gente tem possibilidade de escolhas, por exemplo, eu, Leandro, hoje posso decidir amanhecer e falar, vou me tornar uma pessoa vegetariana, vou me tornar uma pessoa vegana. Eu tenho essa possibilidade. Dificilmente a gente vai ver, espero que nunca a gente veja, uma abelha que decida amanhecer republicana e falar, vamos tirar a rainha do poder. Daqui pra frente agora a gente vai tomar o poder e vamos embora. Só que no meio dessa possibilidade de escolha que nós temos, surge algo que é clássico na nossa espécie, que é a angústia. Porque toda escolha necessariamente acarreta em uma perda. Esse é um fato. A partir do momento que você decidiu ser neurologista, Diogo, e o Ivo dentro da área empresarial, vocês abriram mão de todas as outras profissões. Foi feita uma escolha. O leão não decidiu ser o leão e estar ali daquela forma. O instinto já veio e foi suficiente. E não é que nós não tenhamos instinto, e é importante falar, nós temos alguns. Nasceu a criança, coloca no seio materno, não é tão simples como as pessoas pensam, mas ela vai lá fazer a sucção. Não consegue fazer uma massagem no véu palatino, mas daqui a pouquinho ela vai fazer. A sucção é um instinto.
Mas repito o que eu falei agora há pouco, os nossos instintos são extremamente pobres, e os nossos instintos não dão conta da vida. Essa é a grande questão. Por isso que em meio às emoções a gente tem aí várias condições neurológicas, psicológicas e psiquiátricas, atravessando não só o Brasil, mas o mundo, né? E acho que tem algo importante que vocês falaram agora aí, até para o pessoal entender e ficar um pouco mais fácil, porque considerando que as emoções, então, são primitivas, elas sempre vão acontecer primeiro do que o sentimento, né? Ou seja, o sentimento você consegue nomeá-las, e acho que como exemplo acho que é muito comum, quando você está conversando com alguém, a pessoa acaba falando, nossa, eu estava tão triste que eu comecei a chorar. E na verdade é o contrário, né? Você começa a chorar e aí então você se percebe triste. Mas eu acho que essa falta de conhecimento, essa falta de entender um pouco mais de como funciona o cérebro, como é a nossa biologia e tudo mais, acaba levando as pessoas a esses conceitos diferentes daquilo que, na verdade, eles são. E acho que um outro ponto, Exato. O Joe acabou respondendo também, quando ele falou, caramba, quando a gente fala de emoções, e você pensa em algo ruim, algo que te dá medo, começa a vir a sudorese, etc. Cara, eu lembrei na hora da minha sogra, e aí não adianta, bicho. Já tentei substituir conexão, já tentei um monte de técnica de terapia. É um assunto vencido, né? E não tem o que fazer, né? Cara, não tem como, eu não consigo substituir isso, não tem técnica que resolva. É bravo isso, cara, mas enfim, acho que faz um pouco parte do jogo aí, mas voltando pra cá, vamos falar acho que um ponto legal pra gente falar também aqui é o seguinte, a gente tá vivendo de alguns meses pra cá, principalmente no pós-pandemia, que as pessoas ficaram muito em casa, as neuromodas, né? Então a gente tem aí o neuroshampoo, o neurochiclete, o neurocientista que não é neurocientista, e até para ficar claro, eu acho legal a gente colocar isso aqui, né? Como o próprio Leandro diz, neurociência é aquele que faz ciência, cara. Que tem uma formação ali na área de humanas, na área biológica, que conhece, que tem artigo, etc. E como exemplo, cara, tô acabando a 3ª pós-graduação na área de neurociência agora, e eu não sou neurocientista, sou um pesquisador apaixonado pelo assunto, muito dedicado, isso é totalmente diferente. Mas a gente vê hoje em dia muitas pessoas que fazem ou uma pós-graduação, ou um curso específico, às vezes, etc., e sai cantando para os 4 cantos do mundo, aí, eu sou neurocientista, etc., e não tem um artigo publicado, e nessa acaba ganhando as pessoas pela ignorância, lembrando que ignorância não estamos xingando ninguém, né? A falta do conhecimento, e tirando muito benefício em cima disso. E aí a gente tem, acho que um modelo que é bastante complicado no mercado, porque as opiniões deles se baseiam em experiências próprias. E para se falar de neurociência, estruturas cerebrais, não dá para se igualar às pessoas, né? Já que cada um tem a sua vivência, tem as suas crenças e etc. Então é bem importante entender esse ponto. E aí eu queria começar com ele agora, para que a gente desmistificasse, inclusive, o que eu tenho visto em muitos lugares, por aí, inclusive o YouTube, falando o seguinte, estamos falando das emoções, estamos falando do sistema límbico. Né? Estamos falando do sistema límbico, a gente está falando aí do hipocampo, da amígdala, do tálamo, do hipotálamo, e aí quem ouve fala assim, caramba, quanta coisa, né? Como é que acontece isso? Então, vamos contar um pouquinho aqui agora, para as pessoas saberem que falar de emoções não é só falar do sistema límbico, que é algo muito mais complexo, e vamos começar a neurocientizar, se é que existe essa palavra, as pessoas, sobre o que é a neurociência de verdade e sobre como as coisas são na verdade, né? Beleza. Então, na verdade, a ideia de sistema límbico está quase caindo por terra também, né? Aqui é o podcast Desconstruindo a Neurociência. Daqui a pouco a gente vai falar, não existe mais neurociências, né? Porque a área de Broca não fala, porque a área de Wernicke nunca escutou nada e nem vai escutar, porque não é função de área primária, porque tomada de decisão não inicia em região pré-frontal, porque a gente tem outras áreas envolvidas, daqui a pouco a gente está desconstruindo. Por quê? Porque o conceito hoje mais amplo que a gente tem em neurociência é um conceito que a gente chama de conectomas. Ou seja, conectomas são o quê? São redes. Existem redes para as emoções, existem redes para tomadas de decisões, existem redes para um processamento, para a motricidade e assim sucessivamente. E dentre elas nós sabemos sim que algumas estruturas claramente que compõem esse sistema límbico, que não necessariamente se restringe a estruturas subcorticais, por exemplo, a região pré-frontal tem função importantíssima, a parte dorsolateral tem função, a parte orbital tem funções. Então nós temos várias estruturas do ponto de vista neuroanatômico que exercem respostas e mecanismos que são extremamente necessários para a gente poder manejar as emoções. Então, pensando nesse aspecto, o que é importante a gente lembrar? Que as emoções, antes de tudo, elas não se restringem ao cérebro.
Até porque pacientes cerebelopatas, e o Diogo pode falar disso muito melhor do que eu, dentro do aspecto clínico, são pacientes que até pouco tempo atrás, eu não vou nem... o Diogo vai me responder, não tem nada combinado aqui. Diogo, até pouco tempo atrás a gente achava que a função do cerebelo era unicamente o quê? A gente achava que a função do cerebelo era equilíbrio. Isso. Era, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o que é o cerebelo para vocês ficarem sem cerebelo. A gente não mede, a gente não fica pensando quanto que eu vou levantar o meu pé para subir um degrau. Eu consigo acertar o degrau sem eu pensar, sem eu corticalizar isso, porque eu tenho um cerebelo que está ativo. Então a gente chama de alterações como dismetria, em que a pessoa não tem aquela mensuração correta mais da distância que está um objeto. A gente chama de desdiacocinesia, que é uma alteração em que o paciente não consegue mais ter aquela coordenação. Mas outro nome difícil desse aí, eu desisto da vida, viu? Esse nome aí foi bom. Repete esse nome aí, por favor, né, Iva? É importante, né? Desdiacocinesia. Você faz uma pós só para aprender esse nome. Vamos voltar lá no episódio 3 para você ouvir o Leandro falando, Diogo. Aí a gente discute esse tema de novo aí. Não, fechou. Aí a gente vê o que é complexidade. E agora, Diogo, o que a gente sabe para além de tudo aquilo que a gente sabia sobre motricidade, que a gente sempre atribuiu ao cerebelo, movimentos finos, essa função antagonista e agonista associada à parte muscular, e agora a gente sabe que pacientes cerebelopatas, eles podem ter alterações do tipo o que para além das funções motoras. E olha que isso não está combinado, viu, gente? Diogo, qualquer coisa, se a gente não souber responder, a gente trava e volta fingindo que segue e continua aqui. Peraí, Diogo, rapidão. Momento, roda de fogo cerebrando. Vambora. O cerebelo, na verdade, hoje ele está envolvido diretamente em emoções. Toma. Você acha que isso não, isso ali é amigué do Leandro, é amigué do Diogo, é amigué do Ivo? Não. Nós temos artigos hoje robustos mostrando para nós que tem pacientes que a gente sabia, existia um nome de um afeto, que é um afeto pseudobulbar, que até também tá caindo em desuso esses nomes, assim, nesse sentido, né? Mas, assim, o que acontecia? Pacientes com choros imotivados, paciente com riso imotivado, pacientes que têm algumas questões de emoções que não faziam sentido em certos contextos, hoje nós sabemos que o cerebelo também tem envolvimento em questões emotivas. Então, na nossa prática diária, nós víamos que pacientes cerebelopatas, por exemplo, nós temos uma condição que nós chamamos de SCA, que são as síndromes cerebelares genéticas. E tem uma das SCAs, que é a SCA10, que tem uma relação com quadros demenciais diretos. Nós temos uma SCA3, que é a mais comum, que é Machado-Joseph, que é um tipo de doença também cerebelar, que também a gente já notava nesses pacientes emoções típicas, por exemplo, uma tendência maior a ter depressão, uma tendência maior a ter quadros ansiosos. E hoje, com a teoria dos conectomas, com a teoria de todos esses contextos interligados que nós temos, nós sabemos que sim, que há uma relação direta com emoções nesse sentido. Então, não é migué do Leandro, não, é verdade. Obrigado. O cerebelo tem uma relação com emoção direta hoje. Qualquer coisa eu já não estou mais sozinho nessa, né? Eu ia falar, ó, qualquer com coisa... Com certeza não. Vai eu e você junto agora aí. Se tiver problema, critique o Leandro e o Diogo. Não sei se você quer entrar também, Ivo, nessa crítica, ou quer ficar em cima do muro? Eu sou o cara que só tá fazendo pergunta aqui, me deixem de fora. Entendi. Eu já falei. As pessoas perguntam algumas coisas pra mim, eu sempre falo. Eu já falei que neutro é shampoo de bebê. Não me pergunte não, que eu respondo mesmo. Não, perfeito, né? É que eu tô utilizando essa questão das o neuroshampoo. Deve ser por isso, cara. Ah, não, o neuroshampoo é diário, né? É isso que muda a nossa vida, né, Ivo? Não tem... Mas é porque ele atua nas células astrocitárias, é o mecanismo dele, né? Exatamente. E aí já facilita. Mas brincadeiras à parte, o problema das neuromodas, Ivo, é que a gente acaba entrando em certas questões que, de fato, se tornam apenas um merchandising barato. Exato. Se torna apenas uma questão de compra de produto para a pessoa lucrar em cima. Eu sempre falo para todo mundo, eu não sou contra que as pessoas tenham seus produtos, que elas façam produtos adequados, certos, infoprodutos, o que quer que seja. Mas a gente precisa fazer com seriedade. Algo que de fato tenha base, algo que de fato tenha sentido.
Eu dou um exemplo para vocês, como não é tão simples essas questões. Ano passado saiu um artigo sobre crianças que ficaram em casa e estavam em fase de alfabetização em casa por causa da pandemia. Se notou que todas elas tiveram várias questões em vários locais do cérebro. Não foi só um local. Então, o desenvolvimento, isso a gente já sabia também em crianças que vivem em orfanatos, ele não está apenas em um local. Não está somente no hipocampo, não está somente na amígdala. Inclusive, o lobo occipital tem atrofia em crianças que estão nos orfanatos, talvez por falta de estímulo, alguns estímulos necessários, claro. Mas nós não temos hoje uma neurologia e uma neurociência localizacional. O meu cérebro em tal lugar faz tal coisa. Hoje tudo é interconectado e o cerebelo prova isso. Exatamente, exato. E isso é tão importante porque literalmente a gente rompe um pouco com essa ideia simplória que aparece, né? Porque o meu maior medo hoje é exatamente esse contexto de que eu quero simplificar demais, simplificar demais, simplificar demais. Não é que isso seja um problema, eu posso ser extremamente pedagógico trabalhando com metáforas, com analogias, mas eu não posso retirar aquilo que é essencial e nem jogar para magia, ou para o mágico, ou para o lúdico, essa coisa toda. Eu lembro que eu estava numa palestra com o professor Júlio e essa foi não sei se foi em Fortaleza, em São Paulo. Essa foi em São Paulo, uma palestra em São Paulo. E aí quando nós chegamos lá, já iniciou, eu comecei a conversar com o pessoal que estava na plateia. Eu falei, alguém tem alguma pergunta inicial para a gente conversar? E um rapaz levantou o braço e falou, professor, eu tenho uma dúvida, eu li num livro que para a gente estabelecer um hábito eu preciso repeti-lo 1800 e falar alguma coisa, sei lá, 1875 vezes. Ele falou, isso é verdade? Eu falei, olha que fantástico, o que as pessoas estão fazendo para vender o produto, né? Eu jogo um número lá para cima, eu até pensei, se a pessoa fizer 1800 vezes não virar um hábito, meu amigo, deixa de existir, porque vai ter que virar. Agora, esse conceito de que eu preciso reduzir a números, por que hoje o que dá mais mídia, o que dá mais sucesso é aquilo que é palpável, plausível? Primeiro que o cérebro quer isso, o cérebro não sabe lidar com dúvida. O cérebro ele quer certezas, por isso que relações que atravessam a dúvida, por isso que trabalhos, empregos que atravessam a dúvida tendem a fazer com que essas pessoas criem sintomas. E aí, sabendo disso, as pessoas começam a colocar números. E aí os livros famosos são os livros que me ensinam a ser, por exemplo, um empreendedor de sucesso em 7 passos, que me ensina a ter um relacionamento perfeito em 10 passos, que me ensina, por exemplo, a ser um bom professor em 3 passos, que me ensina... E as pessoas querem isso. Elas e aí querem frustra mais ainda, né, Leandro? Porque aí 90% das pessoas que tentam esses 7 passos não cumprem, não conseguem o resultado esperado. Exato. E vira mais um ciclo de frustração. Aí o autor lança um livro, não é porque tava faltando outro, são 8 passos. Aí nisso aí ele já vendeu, tá no 25º livro. É isso, né? Infelizmente é o que nós temos. Então entra nesse local que atravessa muitas vezes a banalização. Por isso que a gente precisa de senso crítico, né? É a frase clássica que eu já comentei em outros momentos aqui, quando o autor Charles Dawson, né, que adota o pseudônimo Lewis Carroll lá no Alice nos Países das Maravilhas. A frase clássica é essa: Alice perdida, o gato aparece, e esse gato some, aparece, desaparece, e a Alice olha pro gato e pergunta, para onde que vai essa estrada? E o gato faz a pergunta da vida, para onde você quer ir? E a Alice olha para ele e fala, eu não sei porque eu tô perdida. E o gato responde muito sábio, ele fala, para quem tá perdido, qualquer caminho serve. É simples assim. E a neuro atravessa esse local. Se eu estou perdido ou perdida, qualquer coisa que as pessoas estão me passando, eu tô deglutindo, eu tô tomando enquanto verdade. É simples. E aí eu começo a achar que realmente 7 passos eu vou ficar feliz. 7 passos eu vou ser uma pessoa, um empreendedor de sucesso. 7 passos eu vou conseguir ter o relacionamento perfeito. Toda aquela coisa que atravessa as idealizações, que na verdade a vida em si ela é muito mais dolorosa do que isso, né? E aí é onde mora o perigo também, né? Porque essa galera não pensa que eles estão, na verdade, gerando um impacto muito negativo para as pessoas ao fazer isso. Eu vi esses dias um cara vendendo um curso também aí, dizendo que a melhor coisa que ele fez foi sair do emprego dele, que se sentiu liberto, etc. E, pô, é claro que você tá no emprego estressado, se você sair, o dia seguinte não vai trabalhar no outro também, você fala, caramba, como é bom não ter aquele estresse. Quando começa a bater ali as contas, quando começa o planejamento não dá certo, etc., que você fala, caramba, não é bem assim.
E aí o grande problema acho que é esse também, né? Que as pessoas trazem cursos como se fossem milagres, opere seu milagre em 21 dias, mude a saúde em 21 dias e por aí vai, baseado em experiências dela, que não servem para outras pessoas, porque outras pessoas com crenças diferentes, estruturas cerebrais diferentes, vão ter respostas diferentes, inclusive com relação aos sentimentos, né? E aí vem o perigo, começa a pegar as pessoas no momento de desespero, a pessoa acaba fazendo isso, dando um passo pelo qual ela não está preparada, o cérebro vai agir de uma forma diferente e a pessoa acaba se vendo depois numa situação muito complicada. Mas do outro lado, o cara conseguiu aí o título do neuro alguma coisa. Então, eu acho que é um ponto super importante de se colocar agora, aqui, indo direto ao ponto, a vida como ela é quando alguém falar que é neurocientista, pesquise para saber onde ele publica os artigos, pesquise o currículo da pessoa, veja o que ele já escreveu sobre isso, que já validou sobre isso, a que instituições ele está ligado, porque senão não adianta, as pessoas vão continuar caindo nesse conto do neuroshampoo, do neurolivro, do neuro sua saúde, neuro tudo, e a gente vai continuar tendo problemas com mais, aliás, tendo pessoas com mais problemas não esperados ainda, porque o cérebro vai reagir de uma forma totalmente diferente e tem a ver com o que a gente está falando aqui, que são sentimentos, né? Porque, por exemplo, agora há pouco o Diogo falou que, cara, falar de emoções é algo muito complicado, porque elas são diferentes de uma pessoa para outra. Então a gente, quando vê, é muito comum também hoje ver uma pessoa tendo uma reação exacerbada, às vezes algo muito pequeno, a gente julgar, falar, caramba, mas essa emoção ou isso que ele está sentindo não é suficiente para isso. Só que, de novo, falando de estruturas cerebrais diferentes, né? Algo que é muito pequeno pra gente, para uma outra pessoa pode ser a gota d'água, pode ser algo muito difícil de se controlar, algo muito doído, que leva essa pessoa a fazer alguma loucura, e não dá pra gente julgar porque, de novo, estruturas cerebrais diferentes. E o que a gente vê, então, é essa galera se aproveitando disso para ganhar um dinheiro sem a seriedade necessária e usurpando o título de neurocientista para vender produtos, cursos, etc. A realidade é que existe o lado que sente e existe o lado que atribui significado àquilo que está sentindo. E é aí que difere, e é aí que nos torna, por exemplo, pessoas que são particulares. Por exemplo, existe o lado que dói. O cérebro tem a área da dor. E o cérebro tem uma área que atribui as representações emocionais da dor. Por isso que a dor tem caráter subjetivo. Por isso que a gente não pode tratar, inclusive, se eu experimentei algo e não sentir dessa maneira, e o outro está sentindo, eu não posso deslegitimar o sofrimento do outro. Eu não me baseio naquilo que o outro está sentindo. Essa é a grande questão, e por isso que isso é muito triste. Né? Em relação ao trabalho, eu sempre dou essa dica e vou repetir sempre, tá? E não só o trabalho, a relação, a família, a tudo, tá, gente? Entenda, e eu demorei um certo tempo a compreender isso, isso é a coisa mais básica da vida, literalmente. A gente nunca vai conseguir encontrar a cura aonde a gente adoece. Isso tem que ficar muito claro. A gente não vai conseguir. Se o meu ambiente de trabalho é adoecedor, eu vou ter que sair. Se eu já adoeci, não tem espaço para ressignificação, eu preciso sair. Se a minha relação me adoece, eu preciso sair. Se dentro da minha relação com os meus pais, eu moro na casa dos meus pais e é um local adoecedor, eu preciso sair da casa dos meus pais. Essa é a grande questão. Às vezes a gente fica ancorado em coisas que são muito perversas, ou que atravessa o discurso religioso, ou que atravessa o discurso genético. O religioso é que você casou e é para sempre, e o genético é que é teu sangue. A gente sempre atravessa esses dois lados. Eu já falei e repito que o nosso sangue até muriçoca tem. Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso. E no aspecto religioso, se eu pudesse hoje, olha a prepotência de Leandro, né? Não me interpretem mal, viu, gente? Mas eu acho que muito mais interessante do que a morte o separe, é até que a vida o separe, né? Porque a partir do momento que a vida entende que não tem mais sentido continuar, eu não posso permanecer nesse lugar. Essa é uma questão muito interessante e que também atravessa os nossos sentimentos e as nossas emoções. E aí eu preciso pegar esse gancho. Opa, Diogo, pode falar. Vai lá, pode ir. Eu ia dizer que eu preciso pegar esse gancho que o Leandro falou agora, porque como a gente conseguiu colocar muito bem já emoções, sentimentos, como elas acontecem, o que elas são e tudo mais, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre a emoção na infância e aí depois direcionar, mas sem dar muita trela aí, para as emoções na fase adulta, incluindo, eu sei que isso dá um outro podcast, mas adultos infantilizados, né? Porque pegando só a parte da infância aqui,
É muito comum a gente ver em vários locais públicos, por exemplo, os pais olhando para um filho de 2, 3 anos de idade e falando, pô, mas parece que não entende, parece que não sabe que é errado. E aí, cara, assim, a risada, ela não foi de mau gosto, mas ele não sabe que isso é errado com essa idade, né, cara? Não dá para se falar, ele não tem... Grande parte do cérebro dele sequer começou a se formar como deveria para você tomar uma decisão, para entender algo. Então seria legal a gente poder falar um pouquinho das emoções aqui na infância e depois falar do reflexo dessas emoções na fase adulta também e da importância de se gerenciar elas. Perfeito, Ivera. É sobre isso mesmo que eu ia levantar o assunto. Eu acho... Sempre quando a gente lida com Vocês estão combinando antes os dois para ficar falando com um certeza, outro, né? Vocês ligam e falam, vamos combinar aqui, um prepara a bola pro outro e o Leandro se vira. Beleza. A gente chega assim, ó, no minuto 35 a gente vai falar sobre tal assunto. E aí dá os 35, a gente chega coincidentemente, cara. É quase que um transmimento de pensação, né? É. Não, é perfeito, né? Mas assim, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, nós temos que aprender algumas coisas. Por que que uma criança não nasce caminhando? Por que que uma criança não nasce tendo um linguajar extenso? Por que que ela não nasce tendo complexidade em outras questões? Claro que ela já tem uma complexidade inata. Isso ocorre porque nós precisamos desenvolver alguns circuitos. Esse desenvolvimento passa por exemplo, uma mielinização de certos circuitos, que é colocar uma bainha de mielina no axônio do nosso neurônio e fazer com que esse axônio conduza mesmo, que ele tenha uma taxa de condução melhor do que teria sem a bainha de mielina. Mas nós temos um evento muito importante que talvez ensine uma coisa para a nossa vida, que se chama poda sináptica, em que a gente forma várias conexões e depois de um tempo nós perdemos algumas conexões para fortalecer outras conexões. E talvez o Ivo levantou um contexto de adultos infantilizados. Nós temos uma geração de pessoas, não falo de geração atual, falo de gerações de pessoas que vivem em 2023, que elas não conseguem mais perder nada. Elas apenas querem ganhar. Elas só querem viver ganhando coisas. Então, eu não posso perder no futebol, eu não posso perder no jogo de dominó, eu não posso receber uma crítica no meu trabalho, eu não posso receber uma crítica na minha faculdade, na minha pós-graduação. E isso faz com que as pessoas não consigam lidar com a vida delas, porque a vida é perda. Um grande ganhador também é um grande perdedor. Se você pega um atleta de alta performance, você vai notar, seja ele Michael Phelps, seja Novak Djokovic, eu sou fãzaço de tênis, ganhou 24 Grand Slams agora, você acha que ele já não perdeu os jogos que frustrou? Que deixou ele muito frustrado? Com certeza. Pergunte para essas pessoas o quanto de dor que eles passam para chegar nesse nível de profissionalismo, o quanto de sacrifício que eles passam. Então, a única diferença, deixa eu só fazer uma vírgula, Diogo, desculpa, mas é muito cabível. A única diferença é que a dor ela não requer holofote, né? Ela não requer pódio. E aí a gente fica sempre nos bastidores, a gente não entende o sofrimento que vai por trás, né? Só é a vitória que vem, né? Perfeito. Então, e aí entra outro ponto, né, Leandro, que a gente vê a rede social todos os dias e lá todo mundo é muito bem casado, lá todo mundo é rico, rica, lá todo mundo tá planejando a próxima viagem para a Europa. Todo e depois mundo você ama vai descobrir... bonito, né? Todo mundo ama, todo Isso. mundo... Os arquétipos de corpos perfeitos, de relações perfeitas, alimentos perfeitos, né? Exatamente. E aí se torna uma coisa que alimenta talvez a nossa infantilização. Então, se hoje você quer melhorar o teu aspecto de sentimento, conseguir se sentir um pouco melhor do que está se sentindo, limite o uso de rede social. Use a rede social para você pensar mais em questões de inteligência, em questões que te agreguem alguma coisa. E com certeza isso vai transformar a tua vida em vários aspectos. E coloque o objetivo do Leandro, o objetivo do Ivo, o objetivo do Diogo. Nós temos que comparar sempre conosco. Não ficar comparando com o vizinho, com a vizinha, com o ciclano, com a ciclana. Isso tem artigo também mostrando que com quem você anda vai definir quem você é também. Isso não é algo... E o próprio Jesus já disse isso há muito tempo.
Então, acho que a infantilização hoje de adultos passa muito por isso. E pessoas que não querem perder nada, que não conseguem mais ver nenhum tipo de frustração. São várias coisas, né? É bem interessante essa tua colocação, Diogo. Primeiro que a gente vive aquilo que na filosofia é chamada de sociedade do espetáculo. Né? Todo mundo quer estar no holofote, ninguém quer estar nos bastidores. É uma sociedade em que todo mundo tem algo que é muito curioso, e Rubem Alves fala isso de uma maneira muito bonita, onde ele diz que a gente tem que diminuir os custos de oratória e aumentar os custos de escutatória, né? E ele fala que as pessoas hoje, elas se apaixonam não por quem fala bonito, elas se apaixonam por quem escuta bonito. Pessoas que escutam bonito, que a gente passa a se apaixonar. E no meio de uma rede social em que todo mundo tem necessidade de fala, onde o que atravessa o mundo contemporâneo, sem dúvida, é o narcisismo, é um mundo extremamente narcísico. A gente hoje, o Brasil, ele está aí, ele praticamente aumentou aí em 5, 6 vezes mais a quantidade de cirurgias plásticas estéticas nos últimos anos. Por quê? Porque a vida não tem filtro como o Instagram. E a gente tenta se aproximar cada vez mais das redes sociais nos filtros. Então eu quero peles perfeitas, eu quero um nariz num padrão que não é um padrão brasileiro, eu quero um corpo que é um padrão que só existe na internet, não existe na realidade, porque ali tem filtro, e a gente fica cheio de pessoas frustradas, emocionalmente. Pessoas que estão ali buscando um ideal que não é, porque eu já comentei em outros momentos que a função do capitalismo é exatamente isso, é produzir desejo. E a gente, sem qualquer critério de seleção, e voltamos lá na Alice no País das Maravilhas, sem qualquer critério de seleção, a gente passa a desejar sem saber o que nem onde, a gente simplesmente deseja. Então eu quero esse problema, corpo, né? E a grande questão, né, Leandro, que é um desejo meramente material. Não temos nada contra alguém fazer uma cirurgia estética para se sentir melhor. Não, de maneira alguma. Ou alguém conseguir um emprego que ganhe melhor, que consiga isso. Mas só isso na tua vida é muito pouco. A Hoje pergunta você precisa... é maior, né, Diogo? A pergunta é qual que é a origem do teu desejo? Eu já falei, se o teu desejo hoje é, professor, eu quero próteses mamárias, vou me sentir muito bem. Veio de mim, eu tenho essa vontade, coloque a prótese e vá ser feliz. Agora, se teu desejo atravessa uma construção e uma produção por trás de um sistema extremamente perverso, aí a gente precisa repensá-lo. Se realmente eu preciso, se eu estou fazendo isso porque é um desejo que vem de mim, se é algo que vem que atravessa a aceitação, porque a grande realidade por trás das emoções também é que a gente se reconhece, e aí atravessa o existencialismo de Sartre, a gente se reconhece nas interações com outras pessoas, não tem como, não existe possibilidade da gente existir fora das relações. A gente existe nas relações, isso é um fato, e a gente se constitui até porque a fuga dessas relações é incompatível com a vida, até porque o isolamento social é fator de risco para quadro demencial. Eu preciso das interações. Agora, o medo, e volto em outras falas, o meu medo hoje é o excesso. Em busca de faltas que a gente não preenche e que o sistema vai colocando para a gente a todo momento. E aí você tem um estímulo contínuo, porque esse estímulo contínuo vira... você fez 15 cirurgias plásticas, faça a 16ª, faça a 18ª, faça a 20ª. Calma. Quando você tem um mundo em que, porque um influencer usou uma roupa e essa roupa acaba em 5 minutos, aí nós vemos que nós estamos com algum problema. Porque o influencer de educação, ele não passa por essa questão. Você nunca viu alguém dando... Não sei nem se existe os influencers de educação, né? Pois é. Você já viu, professor Leandro ou Ivo, também algum livro bom, assim, vamos supor, alguém anunciou, leia Machado de Assis, leia Cecília Meirelles, e que no dia seguinte as livrarias falaram assim, não temos mais nada no nosso estoque? Esgotou tudo, acabaram todos os livros de Fernando Pessoa hoje. Não tem essa possibilidade. Não tem, né? Vocês sabem que no passado tinha alguns influencers bem famosos na área de educação aí, que são aqueles que criaram as Havaianas de pau, né? Que ao pé da letra elas eram aí um instrumento de educação que dizem que funcionava muito bem. Eu passei por isso, inclusive, funcionou bem, viu? Mas, brincadeiras à parte aqui, a gente entrou em um assunto agora que eu acho que ele é bem legal, mas ele dá um outro podcast também, porque tem um componente aí que as pessoas buscam sempre fora aquilo que não encontram dentro, né?
Eu voltei de uma temporada nova da Ásia de alguns meses aí, e lá se vê muito isso, principalmente nas áreas que eu vou por conta dos estudos, etc. Mas é essa busca pela felicidade, né, cara? As pessoas querem se sentir mais felizes, e aí quando você atrela a felicidade a algo material, e você se acostuma com isso, ou aquele bem material vai embora, de novo aquela busca sua torna-se, como ela recomeça, e vai você de novo atrás de outro bem material, de uma outra mudança no corpo que não está feliz, etc. E o problema está dentro, né? Não está fora. Mas eu acho que isso ilustra também um pouquinho da importância de se entender e falar um pouco mais sobre emoções e sentimentos lá na fase inicial, quando criança, né? Para os pais saberem que, cara, não adianta querer bater ou olhar para o olho de um filho, gritar com o filho para ele repetir o comportamento, perguntando, você não entende? Não, ele não entende, cara. A gente fala com adolescentes hoje, aliás, pré-adolescência, 12 anos ali, já é muito difícil de entender, de ter organização, porque o cérebro não está pronto para isso. Mas, de novo, acho que a falta de conhecimento acaba levando os pais a agirem, não vou falar de forma errada, porque, enfim, cada um tem a sua forma de agir, aquilo que ele acredita, mas quando se fala em termos cerebrais, a grande maioria dessas formas acaba impactando demais essas crianças, e aí na fase adulta elas continuam naquela busca por algo que não tiveram, né? Para tentar resolver alguma coisa, enfim. Aí a gente entra na falta, que é muito bem dita e bem eternizada por um psicanalista chamado Lacan, que eu particularmente já li 600 vezes, não entendi nada. Inclusive desconfio que ele também não tenha entendido. E aí a gente tem livros hoje como ler Lacan, e eu acho de uma prepotência tão grande, né? Mas tá tudo certo. Mas basicamente atravessa o que é a falta, e essa é a grande realidade. A gente é movido também pela falta, e a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer uma subversão dessa falta a bens materiais, porque o que eu percebo hoje é exatamente isso. E claro, também mais uma vez, esse sistema ele pega de uma maneira muito perversa, porque ele mexe com as nossas emoções. Essa é a grande questão. Ele mexe com os nossos sentimentos também. E aí entra numa questão muito perigosa, porque onde a emoção ela aflora, a gente, se não tiver muito cuidado, a gente perde toda a capacidade de decidir, de escolha. A gente fica muito mais primitivo. E a dica que eu dou, inclusive, para quem está nos escutando nesse momento, é que nunca tome decisões movido por emoções. Sejam emoções de cunho positivo ou negativo. Nunca tome decisões movido por uma tristeza extrema e nem movido por uma felicidade extrema. A chance de repercutir em algo que dê errado é muito grande, porque você acaba inibindo estruturas do ponto de vista cerebral que avaliam consequências, que ponderam. Né? Não é que as emoções te tirem a noção do que é certo e errado, te tira a noção das consequências em relação aos seus atos. E a gente cai em uma outra grande bola de neve. Ou seja, com relação às crianças, dopamina, serotonina, nem muito cortisol, né? Eu acho que é legal, como o Diogo vai falar agora. Exatamente. Mas seria legal se o Diogo também, acho que a gente está caminhando já para poder finalizar aqui, falasse um pouquinho sobre a questão de, ok, eu sei agora que as emoções, que elas acontecem antes dos sentimentos, eu vou ficar mais atento para perceber então como elas acontecem, mudar um pouco do posicionamento, vou seguir a dica do Leandro de não tomar a decisão na hora da euforia, da tristeza, da raiva, etc. Mas, e a dica de ouro para poder ajudar essa galera que vai começar a domar o cérebro agora? Então, se conseguir falar um pouco, Diogo, pegar o assunto que você já ia entrar agora e falar um pouquinho sobre isso também. Claro, vamos lá. Então, assim, quando a gente fala de crianças, os pais têm que entender uma coisa. Como o Leandro explicou muito bem, a criança vai precisar de um referencial. Porque a criança, ela não tem aquela noção. Eu não consigo pegar uma criança e falar assim, eu tenho aqui R$1.000, você agora vai fazer um investimento desses R$1.000 no mercado financeiro. A criança não tem essa noção complexa ainda das coisas. Se você pegar um menino de 5 anos e pedir para ele o que ele quer ser quando crescer, ele vai dizer coisas que você pode até rir. Vai falar assim, não, eu quero ser um jogador igual o Neymar, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser frentista. Normalmente homens, tá? Normalmente homens. Quando as pessoas perguntam, professor, é só uma vírgula, Diogo, desculpa que isso é necessário, tranquilo. Justo e necessário. As pessoas perguntam assim, quando que formam essas regiões que tomam decisões? Eu falo que 21 anos nas mulheres, nos homens depois dos 45. Depois dos 45. E cada dia eu tenho mais certeza, tanta certeza eu tenho. Eu tava essa semana agora com 2 sobrinhos aqui, a mesma idade, diferença de 2 anos de idade, um com 3 e outro com 4, mais ou menos essa diferença.
E aí a gente pergunta pra menina, o que você quer ser quando crescer? Ela fala, eu quero ser médica, quero trabalhar na pediatria, quero não sei o quê, e começou a falar um monte de coisa. Aí eu perguntei pro menino, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, um dinossauro. Eu falei, é isso, não tem ninguém. É isso aí. Eu achei uma coisa fantástica. Fantástico. A gente, é o que eu falo, os homens têm um probleminha aí. Amigos que estão escutando a gente, desculpa, tá? Mas a gente tem que entender esse cérebro, viu? Eu já acho, Leandro, que não é nem com 45 anos. A gente nunca chega nesse... Eu ia falar isso agora, mulher, cara. Depois você vê uns caras deles 50 anos pulando dentro de um criadouro de avestruz pra sair correndo dela, cara. Eu só dando um adendo também, eu atendi faz um tempo já, um senhor de 60 anos que machucou o ombro, na época eu era residente ainda, porque no aniversário de um amigo dele, ele foi fazer uma brincadeira com outros amigos de jogar o amigo na piscina, cara. Quando que uma mulher de 60 anos faz um... A gente tem que ser estudado. Claro, gente, a gente não tá generalizando, não. Talvez a nossa amostra esteja enviesada também, enquanto cientista, né? Tá tudo certo. Mas são coisas muito curiosas que a gente vê muitas vezes, que tem que ser pensado também, né? Mas brincadeiras à parte, a gente tá falando de referência. Então, uma criança, ela não aprende que ela tem que comer tal alimento, tomar tal líquido. Isso é referência. Então, uma dica para pai e para mãe é notar que referência que essas crianças estão tendo. É muito bem colocado, muitas vezes o professor Júlio Santos até coloca bem que para ele não existe o cérebro imaturo, existe a falta de referência. Se uma criança olha, por exemplo, um pai lendo todos os dias, uma mãe lendo todos os dias, vai ser muito mais fácil criar um hábito de leitura nessa criança. Se ela olha para um pai tratando muito bem a mãe, para a mãe tratando muito bem o pai, ela vai ter uma referência de relacionamento que é uma referência boa. Então não adianta a gente querer que a pessoa tenha uma vida plena quando ela teve referências ruins. Ela vai ter que trabalhar muita terapia para conseguir chegar nisso. E eu tenho um amigo psicólogo que tem 40 anos de psicologia, ele fala uma frase que eu acho sensacional, um pouco catastrófica às vezes, mas é sensacional, que ele diz o seguinte: até um período a gente muda, depois de um certo período a gente só maneja. E é verdade, isso é verdade. Então, quando a gente fala de crianças, olhe para a referência. Eu trato muito TDAH, e os TDAHs eles têm sentimentos como de impulsividade. E eles caem bastante nessas compras desnecessárias, em cursos desnecessários. Não fazem nenhum, claro, mas eles sempre estão caindo nessas questões. Então a regra de ouro que eu passo no consultório e que eu falo para vocês também, quando vem a impulsividade, espere 48 horas. Espere 24 horas no mínimo. Analise se você precisa. Analise se você tem essa necessidade de fazer essa compra, de fazer essa escolha. E isso serve também para o nosso comportamento. Se você se acostumar a tudo que você pensar, não ter mais filtro, e você ofende todo mundo, vai se tornar uma pessoa desagradável, vai se tornar uma pessoa que não é bem-vinda nos ambientes. Então a regra de ouro é: respire, analise como você está se comportando e faça de você não uma pessoa engessada, mas uma pessoa mais criteriosa, uma pessoa que tenha mais bom senso nesse sentido. E isso vai fazer a tua vida se modificar completamente. Quando a gente fala sobre comportamento, o comportamento ele também é aprendido. Ele também vira um hábito. Se eu, no meu trabalho, começar a virar uma pessoa grosseira com todo mundo, é natural que isso vire algo comum. Tanto que sempre tem no trabalho aquele que... Nossa, esse dali eu já sabia que vai ser assim. O modo como ele vai falar. E quando aquela pessoa calma sai um pouco do ar, sai um pouco da casinha, todo mundo pensa: nossa, o fulano nunca foi assim, que estranho. Então, crie hábitos bons até mesmo para o teu comportamento. Essa é a dica de ouro. E nada com exagero. Nada com exagero. Você quer começar a estudar? Não se planeje para estudar 8 horas por dia. Se planeje para ler 10 páginas. Depois você vai aumentando para 12. Tudo sendo comedido e tendo consistência. Se lembre, frase do Simon Sinek, que é um cara que eu acho bem legal de acompanhar. Ele diz o seguinte: você não tem cáries porque vai ao dentista 2 vezes ao ano. Você não tem cáries porque escova os dentes todos os dias. Se lembrem disso.
É bem interessante essas tuas falas, Diogo, e um tanto quanto reflexivas, né? Para a gente poder considerá-las. Para a gente caminhar para o final aqui, só para eu falar um pouquinho sobre a tua colocação e partilhar um pouco da fala do Diogo, dos adultos infantilizados. É basicamente o que você comenta, né, Diogo? A gente tem que ter... A gente funciona por meio das experiências, a gente funciona por meio de dissabores, a gente funciona por meio de desprazeres, a gente funciona entendendo que existem angústias que atravessam a vida a todo momento. Se a gente constrói uma ideia de que todo mundo tem que viver sorrindo, feliz, que ninguém pode se frustrar, ninguém pode passar por situações constrangedoras, a gente vai ter literalmente um monte de pessoas imaturas, incapazes de lidar com frustração. Adultos fixados numa fase muito terrível na vida, que é importante no processo de maturidade cerebral, que é necessária, mas adultos que ficam fixados na adolescência. E aí se vestem igual adolescentes, falam igual adolescentes, transformam o carro, parece aqueles carros de adolescente de 18 anos, sabe? Você vai lá, rebaixa o carro, enche de som, coloca aquelas luzes piscando, aquele trem terrível. Gente, se vocês gostam disso, quem está nos escutando, tudo bem, viu? Tem licença poética quem escuta o nosso podcast. Agora deixa eu voltar. Coloca um pi no trem terrível. Que foi... Não, mas deixa. Eu já falei que neutro é shampoo de bebê, né? E a gente não está aqui para agradar todo mundo. Infelizmente, a vida passa por desprazeres. A gente tem que ter a sabedoria para lidar com eles, né? Então, assim, como que a gente lida com essas questões, antes de tudo? Necessariamente entendendo que existem emoções negativas. E as emoções negativas, elas são extremamente importantes. Tem trabalhos que mostram, inclusive, que pessoas que experimentaram mais emoções negativas hoje lidam melhor com a vida e conseguem lidar com os problemas. Por quê? Porque entende que a vida tem, sim, dissabores, que a vida tem conflitos, que a vida tem ali questões que muitas vezes vão nos machucar. E essa é a grande sabedoria. Quando a gente pensa em relacionamento, por exemplo, a relação é isso. A relação é entender que o outro, em algum momento, ele vai me machucar, ele vai me incomodar. Não existe relação que não atravesse o desconforto. A questão e a pergunta que nós precisamos fazer é quem que eu estou disposto ou disposta a aceitar esse desconforto que vai vir me causar. Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Mas, enfim, acho que foi bom, né? O que você acha, Ivo, Diogo? Creio que a gente tem alcançado parte das metas. A gente tem que fazer podcast de 5 horas agora, porque o negócio tá ficando só grande. Assim, né? E a gente quase não gosta de falar também, né? Então... Exatamente, né? Eu acho que eu vou criar um podcast, eu mesmo e Irene, pra eu ficar falando comigo mesmo. E eu vou falando, vou me perguntando, vou me respondendo. Eu vou te indicar depois o nome de um neuropsicólogo, de um neurologista aí pra te ajudar com relação a isso. Obrigado, Diogo. Obrigado. Fechou. Vamos lá. Mas enfim, acho que a gente conseguiu dar uma explicação bem boa aí com relação a emoções, a importância de se gerenciar as emoções, se conhecer. Dá pra gente ir um pouquinho além em um outro podcast, falando um pouco mais aí sobre alguns fatores envolvidos nisso daí, falando um pouquinho mais também sobre neurotransmissores, sobre neuropeptídeos. Cabe um outro podcast para discutir de um jeito complementar. Mas é isso, conseguimos fechar bem. Então, já parafraseando o Leandro, estamos há quase 1 hora aqui, vamos fechar então esse podcast e a gente volta na próxima semana. Esperamos que vocês tenham gostado e lembrando que vocês nos encontram no Instagram, podcast Cerebrando. A gente vai vir com algumas informações e novidades bem legais para vocês muito em breve, inclusive com relação à mudança do podcast, pequeno ajuste no nome. É um projeto que a gente demorou alguns meses, na verdade anos, para colocar no ar e está funcionando, mas a gente traz essas informações para vocês no momento mais oportuno por aqui. Então, obrigado para quem ouviu a gente. Eu deixo dessa vez o Leandro fazer o nosso encerramento aí com o Dr. Diogo desse nosso podcast Cerebrando. Valeu, pessoal. Foi um prazer dividir essa hora com vocês. Espero que aproveitem muito os nossos conteúdos. Um grande abraço a todos. Obrigado, Leandro. Obrigado, Ivo. E vamos pra frente. Grande abraço. Valeu, Diogo. Muito obrigado. Obrigado, Ivo. Obrigado a todos e todas. E a gente finaliza com a frase de um grande neurocientista que fala bastante sobre as emoções, um neurocientista português, que é o Antônio Damasio. E ele finaliza falando que o sofrimento ele proporciona a melhor proteção para a sobrevivência, uma vez que aumenta a probabilidade de darmos atenção aos sinais de dor e agirmos no sentido de evitar a sua origem ou corrigir as suas consequências.
Portanto, queridos e queridas, quando o desconforto vier, permita, acolha, reconheça, admita, dê significado e depois exorcize. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. E a grande questão, então, para fechar, já que o Leandro achou que ia fechar o podcast Cerebrando hoje, não vai nada, porque eu lembrei de algo importante agora. As coisas positivas ou negativas sempre vão ocorrer, né? A grande diferença é o que a gente faz dela e que significado a gente dá a elas. Então, pegar tanto coisas boas quanto ruins e conseguir dar um significado em direção àquilo que a gente quer é o que realmente importa, que coloca o nosso cérebro na direção que nós gostaríamos, né? Na direção desejada. Mas, falamos sobre isso no nosso próximo podcast Cerebrando. Obrigado, pessoal. Lá vem Valeu! ele. Valeu a todos. Valeu.